Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Que bom estar aqui mais uma vez com você para mais um devocional. Momento este que o Senhor tem nos concedido este privilégio de nos reunirmos em torno da palavra, ouvir a sua voz, ouvir uma direção da parte da palavra do Senhor para as nossas vidas, para o nosso coração. E a expectativa é que o Senhor da igreja, ele fale profundamente ao teu coração através da meditação na Santa Palavra. E nessa ocasião eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Salmo de número 40. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Salmo de número 40, do versículo 1 ao versículo 4. E o tema para o nosso devocional, como temos feito todas as vezes, dessa ocasião será este: Esperei no Senhor e... Esperei no Senhor e... Vamos ler o texto bíblico e ver quais foram as consequências, os benefícios do salmista ter esperado no Senhor? Nos diz assim, Salmo de número 40, versículos de número de 1 a 4. Coloquei toda esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Até aí. Meus irmãos, que texto maravilhoso da palavra de Deus para a nossa vida. Começando do versículo 4, voltando aos versículos anteriores, o salmista afirma algo muito importante. O homem que espera no Senhor é feliz. Nós podemos gozar de verdadeira felicidade se colocarmos toda a nossa confiança no nome do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que não falha, é um Deus que está vivo e é um Deus que nos ama. Pois bem, nós estamos diante de um salmo de Davi, mais um salmo de Davi. Davi escrevia não só com a pena, mas escrevia com o coração. E os salmos refletem isso. E neste salmo aqui, é muito interessante que ele muitas vezes é dividido em dois grupos. Do versículo 1 ao versículo 10 e do versículo 11 ao versículo 17. Do versículo 1 ao versículo 10, ali está descrito a gratidão. Então é um salmo de gratidão. A gratidão pessoal do salmista, pelo fato de Deus o ter livrado de uma situação muito difícil. Mas a partir do versículo 11 ao versículo 17, é um salmo de lamento. Então veja bem, o Salmo 40 é um salmo de gratidão e de lamento. A partir do versículo 11, o salmista começa a se colocar diante do Senhor, pedindo libertação por problemas que ele possivelmente estava passando. Problemas estes resultado dos seus pecados. E alguns dos seus inimigos estavam se aproveitando dessa oportunidade para poder destruí-lo. Então, no mesmo tempo em que ele agradece pelos livramentos, agora ele pede por libertação em meio aos problemas, em meio aos inimigos. Mas eu gostaria que a nossa meditação nessa devocional ficasse apenas do versículo 1 ao versículo 4. Ele agradece. E ele agradece ao Senhor por uma grande libertação. E ele inicia dizendo assim: esperei pacientemente no Senhor. Ou conforme a nossa tradução, coloquei toda a minha esperança no Senhor. E a partir daí ele começa a descrever os benefícios de ter esperado no Senhor. Ali a palavra certa é, o salmista está dizendo, eu esperei no Senhor.
ou eu esperei esperando no Senhor. E por esperar, por colocar a esperança no Senhor, ele foi abençoado. E de que maneira, talvez você esteja se perguntando? Primeiro, quem realmente espera somente no Senhor receberá atenção da parte do Senhor. Já parou para pensar nisso? O Deus de toda a terra, o Senhor de todo o universo, parou para dar atenção ao clamor do salmista. Ao dizer que ele estava esperando, ao dizer que ele havia colocado toda a esperança no Senhor, ele diz o seguinte: o Senhor se inclinou para mim e ouviu e me ouviu o grito de socorro. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, mas assim como o salmista, eu convido você a colocar toda a sua esperança no Senhor, pois quem espera no Senhor recebe dele atenção. O nosso Deus, apesar de ser um Deus que habita nos céus, ele também habita com aquele que está contrito e abatido de coração. Ele é um Deus que se importa com as nossas necessidades. Ele é um Deus que tem empatia para conosco. É um Deus que tem compaixão para conosco. E ali, diante daquele momento tão difícil, o salmista nos diz essa experiência maravilhosa. Por ficar esperando no Senhor, no momento de dificuldade, ele me deu atenção. O Senhor dará atenção a você, pois o Senhor permanece o mesmo. Então, há uma bênção grandiosa em se esperar em Deus. Quem espera nele, recebe dele verdadeira atenção. Ele se importa com você. Segundo lugar, qual é a segunda lição que nós aprendemos aqui? O salmista relata que ele esperou no Senhor. E quem espera no Senhor é por ele ajudado. Veja bem o versículo 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me no local seguro. Que maravilha! Que maravilha sabemos dessas coisas. Quem espera no Senhor não apenas recebe atenção, mas é também ajudado pelo Senhor. O salmista recebeu livramento, o salmista recebeu sustentação no momento de dificuldade. O Senhor tirou os pés dele do lamaçal, como ele diz ali, metaforicamente, e colocou sobre uma rocha, sobre um lugar firme. O Senhor o ajudou. Irmão, não importa a situação a qual você esteja passando, o Senhor se atenta para você. E mais do que isso, o Senhor está disposto a te ajudar. Ainda que um exército se acampe contra você, ainda que não haja ninguém por perto que possa te ajudar, o Senhor te ajudará, porque Ele é o Deus que abençoa o seu povo. É o Deus que se importa com o seu povo. É o Deus que está trabalhando em prol do seu povo. Veja bem o que nos diz Isaías, capítulo 64, no versículo 4. Isaías descreve assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouviu percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, que ajuda aqueles que nele esperam. Está esperando em Deus? Conte com a ajuda dele. Ele tem poder e tem prazer em te ajudar, porque ele é abençoador daqueles que o buscam. Que o Deus de Jacó, que o Deus de Israel, que o nosso Deus Emanuel, ele te abençoe e ele te ajude nesse momento de dificuldade. E por último, o salmista fala algo fantástico. Esperei no Senhor e o Senhor colocou um novo cântico em meus lábios. Se o cântico que havia nos lábios dele era de tristeza, era de preocupação, era de dificuldade, o Senhor o livrou daquilo lá. O Senhor renovou a sua sorte. O Senhor colocou em seus lábios um novo cântico, um cântico de alegria, um cântico de renovo, um cântico de gratidão, porque o Senhor é assim. Ele é o Deus da história e é o Deus que pode mudar a nossa história. É o Deus que pode nos abençoar. É o Deus que pode colocar um novo cântico em nossos lábios. Que convite maravilhoso o salmista nos faz.
através do relato da experiência dele. Ele esperou no Senhor e foi atendido. Se eu e você esperarmos no Senhor, também seremos atendidos. O meu desejo é que você, durante todo esse dia, permaneça esperando no Senhor. E nisso eu tenho a certeza de que você será abençoado pelo Senhor. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço, um beijo no teu coração e até um próximo devocional para a glória do nosso Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau.